apóstolo da graça, partilhando vida, revelando Cristo para todas as nações. Paz, estamos aqui num momento, mais uma vez, um momento de testemunho. Estamos aqui hoje com o nosso irmão, que carrega consigo um testemunho, um resultado, mais uma vez, dos cultos de avivamento e milagres que foram promovidos, têm sido promovidos pelo nosso homem de Deus, apóstolo da graça, José Limpo. Irmão, diga-nos qual é o teu nome e o que Deus fez na sua vida. Graças a Deus, primeiramente louvar a Deus pela saúde em questão. Meu nome é Dandim José Elias. Deus curou-me de uma enfermidade, tuberculose. Aleluia. Há quanto tempo o irmão enfrentava esse problema? Realmente faz um ano que eu passava dessa enfermidade. Ok, vamos dizer que estava sofrendo de tuberculose e Deus o curou. E você ficou com essa doença há um ano. Como é que essa doença afetava a tua vida, assim, espiritual, familiar, emocionalmente? Como é que essa doença te afetava? Realmente, sim, a doença trazia um impacto muito negativo diretamente para mim, a minha família, assim como para mim, digo, as minhas atividades estavam totalmente paradas, os meus planos parados, assim como a minha família estava desesperada, sem praticar o que deviam praticar pelo dia a dia, porque estavam preocupados sobre a minha situação. Para mim, diretamente, eu digo, afetava. Foi no ano em que eu me inscrevi para estudar. Naquele trimestre acabei perdendo algumas aulas, porque quando essa doença me ativava ou me afetava, era normal pelo dia dormir de manhã, acordar às 18, acordar às 19, e era uma situação já preocupante, e que até os professores sugeriram de que poderia anular a matrícula e tudo mais, e que realmente perdesse um ano. Isso era o que estava na ideia dos professores. Então esse era um impacto negativo que trazia esta enfermidade para mim. E antes desse encontro com o poder de Deus através do nosso homem de Deus, apóstolo da graça, o irmão, talvez a família, já tinham buscado por outras soluções, alguns caminhos para poder se livrar deste mal? Realmente sim, tínhamos ido para o hospital, fomos por mais de 2 vezes. Eu acredito que a primeira vez quando fomos não acusou nada, a segunda vez fomos no laboratório, também não acusou nada, e era um assunto um pouco preocupante, assim como para nós como a família, assim também como os médicos, era um assunto um pouco preocupante. Então, na terceira vez em que nós fomos e marcamos consulta com o médico, e ele tentou explicar exatamente, eu tentei explicar exatamente o que eu tenho sentido como os sintomas, e ele disse, está tudo bem, vamos, marcou o dia. Marcamos, ele sugeriu que eu viesse novamente na segunda-feira, quando eu fui para lá e fez novamente os exames, diagnosticou que foi exatamente tuberculose. Então, segundo o médico, ele tinha falado que a recomendação para o tal tratamento deveria tem que percorrer os 6 meses. Então, tinha umas dosagens perfeitas sobre aquele tratamento desta doença. Então, me deu a primeira dosagem, acho que tomei uma lâmina até que não toda ela completa. Sim. Em algum momento, enquanto o irmão lutava contra este mal, em algum momento o irmão perdeu a esperança? Sim, realmente perdi a esperança, porque a doença trazia consigo certas manifestações muito estranhas. Era emagrecimento do corpo, e nos outros lugares era para ser acompanhado, se posso dizer, na necessidade menor, tinha que ser acompanhado. Então trazia uma situação preocupante e totalmente desesperado, né? A família, se posso dizer. Sim, forte. Sim. Então, no dia em que você recebeu a oração, né, no dia em que você iria receber a imposição das mãos com o homem de Deus, o que se passava no teu coração? O que você sentia no teu coração antes de receber a oração? Por começar, dizer que sentia-me totalmente uma fé dividida, se posso dizer. Do outro lado, estava sem totalmente uma certeza do que as pessoas diziam, né? Porque outros sugeriam outros caminhos que até abalavam a minha própria fé, mas quando eu dei um passo, uma iniciativa tão grande de ir à igreja, embora que dentro de mim passava uma luta, dizer que isso não será possível. Esta é a tua destinação total. Então você não tens nenhuma recuperação. De alguma forma eu me sentia frustrante, eu me sentia desencorajado,
mas quando eu decidi, persistir, de dar um caminho para começar a receber oração na igreja, então tudo totalmente começou por aí. Amém. Amém. Então, o que aconteceu com o irmão durante a oração? Houve alguma manifestação, alguma coisa assim de gênero? Sim, realmente houve uma manifestação quando o homem de Deus, pela primeira vez, ele passava a tocar as pessoas, né, na fila. Quando chegou a minha vez, quando ele me tocou, dentro de mim entrou um poder que um pouco inexplicável, não é? Mas eu senti algo muito estranho a manifestar, a trabalhar dentro de mim, como se fosse uma restauração que acontecia nos exato momento. Aleluia. E depois daquela manifestação, eu senti um livramento que eu nunca senti antes. Amém. E o que mudou na vida do irmão depois daquele dia, depois de receber a oração do homem de Deus, depois de você viver esta experiência com o poder de Deus? O que mudou na vida do irmão depois desse dia? Realmente eu posso dizer que notei o antes e depois. Amém. Notei o antes e depois porque a minha rotina era de dormir, a minha rotina era totalmente estranha. E para os vizinhos e para outros que conheciam de mim e me admiravam do que eu já estava naquela situação. Foi importante dizer que depois da oração, depois da imposição das mãos do homem de Deus, quando eu fui dormir, eu tive um sonho. E quando eu estava a dormir na sala, apareceram-me na janela pombas. Tinha muitas pombas, de alguma forma havia um que representava aqueles outros pombas, um que era branco. E quando eu olhava naquelas pombas, eles faziam seus movimentos. E quando eu despertei, no dia seguinte, eu me senti totalmente uma restauração confirmada de que alguma coisa se passou comigo. Eu tentei falar com a minha família, testemunhei isso para eles disseram que realmente era algo muito novo, que nunca poderia acontecer e eles me incentivaram que eu ia novamente na igreja. Aleluia, glória a Deus. Então foi esse algo notório que eu vi, que eu notei ao percurso depois da imposição das mãos do homem de Deus. Aleluia. Como o irmão percebeu que Jesus realmente o havia curado através do homem de Deus? Sim, eu percebi como a primeira linhagem foi a seguinte. Quando eu fui lá no hospital, como sempre eu disse que o médico orientou-me que tomasse os 6 meses. Mas o que aconteceu foi ao contrário, eu apenas tomei uma lâmina. Aquela lâmina, até que não terminei, assim posso dizer. Então, depois de onde que eu ia da igreja, onde que totalmente eu senti uma transformação e que naquela outra dosagem eu não fui recorrer. Então eu fui perceber que realmente aqui o agir foi de Deus, não foi do hospital. Realmente eu acabei notando que aqui houve um poder de Deus, porque no primeiro ponto as lâminas não terminei e o médico, quando eu avistei com ele ficou surpreso, porque ele esperava de mim para poder ainda me dar outros kits, ou outras dosagens nesse caso. Quando eu acabei de contando aquela situação, ele ficou também totalmente, ele não soube também explicar. Disse o que aconteceu. Eu disse, informei que fui na igreja, recebi oração e agora está tudo totalmente, eu me sinto bem agora. Aleluia. E quando ele realmente fez novamente o teste, viu que realmente não tinha nada que se passava já no meu organismo. E eu vi que Deus curou exatamente, a cura chegou para mim exatamente. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Há quanto tempo o irmão está a ver neste testemunho maravilhoso? Eu, desde 2019 até então. Então se passam uns 6 anos que eu estou a ver desse milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. E qual é o ensino que você teve a partir desse testemunho? Qual é o ensino que você recebeu nesse testemunho? Realmente, diretamente me ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Embora que era uma circunstância que eu não poderia medir quão grande era, mas para Deus era tudo normal, era tudo possível. Então eu confiei realmente e me ensinou de que não tem outros caminhos a confiar a não ser de Deus. Aleluia. E hoje, como está a tua vida? Equilibrado, realmente restituído as forças, energias e a fazer realmente o que eu devia fazer. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, um testemunho muito fortificante. E para aqueles que talvez estejam passando por mesmas situações de enfermidade, de doença, seja doenças crônicas, qual é a palavra qual é o conselho que você poderia deixar para pessoas como essas? Sim, realmente eles de confiar que Deus faz e que assim como eu passei pela mesma situação, sem esperança, sem totalmente a certeza, mas hoje estou aqui a testemunhar de que Deus existe, Ele é real e Ele é possível fazer no seu lugar, assim como Ele fez para mim. Então não desistam e este é o caminho certo, este é o verdadeiro lugar que vocês vão receber os vossos pedidos, não é? Os vossos pedidos. E é certo de que existem outras teses que lá por fora que falam
sobre outros o caminho, mas vos aconselho que venham neste lugar em que venham receber a vossa cura. Aleluia. Então, irmão, aqui deixa eu ficar um conselho para todos que nos acompanham. Talvez você tenha, seja você mesmo ou um familiar que esteja passando por mesmas situações de doença, enfermidade, coisas que os homens disseram que são coisas incuráveis, são coisas impossíveis. Estamos aqui com um testemunho vivo de um irmão que também carregava em si uma enfermidade que, humanamente falando, não tinha como ele ser curado naqueles dias. Mas com a graça de Deus, quando ele teve o encontro com o nosso homem de Deus, apóstolo da graça, ele recebeu a oração e houve uma cura de imediato. E hoje estamos aqui com ele, contando o seu testemunho para fortalecer e levantar a tua fé. Há motivos para você crer também em Deus, porque assim como Deus curou o nosso irmão, Ele pode curar você também, em nome do Senhor Jesus. E para terminar, irmão, qual é a palavra que você poderia deixar, que você poderia falar agora para o homem de Deus, o apóstolo da graça? Graças a Deus, só de glorificar a Deus, isso é algo que não se mede, não é? Não posso medir o agradecimento que eu posso dar para Deus, mas só de glorificar a Deus que, por meio dele, ele trouxe um pacote que menos eu esperava, e um momento tão difícil que totalmente acabou chegando por intermédio do homem de Deus. Então é de glorificar a Deus pela vida dele, e graças a Deus que esse pacote chegou em mim, e que os outros também serão abençoados por este homem, graças a Deus. Aleluia, muito obrigado, irmão, por ter compartilhado o teu testemunho conosco, por ter fortalecido a fé das outras pessoas e por ter glorificado a Deus, que o nosso Pai, o apóstolo da graça, tem servido, e que Deus continue abençoando você e a tua jornada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom.